Olá, meus amigos e minhas amigas, que a paz de Jesus esteja conosco. Estamos hoje aqui a convite da nossa amiga Augusta, do Grêmio Espírita Perseverança e Caridade. Queremos aproveitar também para mandar um grande abraço às nossas amigas Vitória, Angélica e todos os demais trabalhadores desta casa abençoada e centenária, o GPEC, que tanto auxilia a todos aqueles que procuram o conhecimento espiritual, a comunidade espírita, o movimento espírita do qual todos nós fazemos parte, e a todos aqueles que buscam também o conhecimento das lições do Cristo, à luz do Espiritismo. Que sejamos, pois, abençoados nesse momento, que possamos estar unidos numa só corrente, a corrente do bem, do amor, da caridade, para continuar esse trabalho de divulgação, de aprendizado, de conhecimento da doutrina espírita e levar a mais corações ainda tudo isso que nós já recebemos. Que possamos hoje, inspirados pelos bons amigos, transmitir uma mensagem de consolo, de esperança e também de esclarecimento acerca desse tema tão importante e necessário para a compreensão de nós mesmos e a compreensão do mundo. E falar sobre pensamento é necessário buscar a fonte, é necessário buscar a origem de tudo, a origem divina. Quando, lá no livro Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, Deus disse: haja luz, faça-se luz, e a luz se fez. É o Fiat Lux. A partir dali, os planetas foram criados, os satélites, enfim, as estrelas, os sóis e todas as criaturas, todos nós. Então somos o fruto do pensamento divino, somos o resultado daquilo que na Bíblia é chamado de luz, dessa massa, dessa matéria divina que é formada de amor, onde ele, através dela, é capaz de criar tudo isso que nós hoje percebemos e muito mais que provavelmente um dia conheceremos. Então, o atributo primordial do Espírito, que é o pensamento, foi concedido também por Deus a todos nós. Todos nós temos a capacidade de pensar. É claro que esse pensamento ele funciona como um motor, uma motriz que movimenta o nosso espírito. E através dele existem também outras forças vitais, outras forças, potências da alma, por assim dizer, como o sentimento, a vontade, que são capazes também de movimentar todos nós. E é claro, nessa busca constante rumo à iluminação, o processo evolutivo acontece à medida que esse pensamento também evolui, à medida que nós conseguimos refletir, analisar, avaliar, elaborar pensamentos onde somos capazes também de atuar como co-criadores do universo, porque é isso também que nós somos. Tudo aquilo que nós percebemos no mundo ou foi criado pelo homem ou foi criado por Deus. Aquilo que não foi criado pelo homem, com certeza, foi criado por Deus. Então somos também capazes de conduzir, de co-criar esse pensamento, através desse pensamento, as nossas vidas, nas nossas vidas, os nossos destinos e os caminhos que nós escolhemos. E é claro que através dessa reflexão vamos perceber que nós influenciamos e somos influenciados onde quer que estejamos, porque o pensamento divino está em toda parte. Nós estamos imersos nesse pensamento divino, no amor que ele emana para todos nós. E nós ainda nos debatendo em busca desse sentimento sublime que também existe em cada um de nós, como centelha divinas que todos nós somos, como essência
do nosso Pai, um dia alcançaremos. E é por isso que Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, logo no prefácio, diz a todos nós o seguinte, que o nosso pensamento cria a vida que procuramos, através do reflexo de nós mesmos, até que nos identifiquemos um dia com a sabedoria infinita e o infinito amor que constituem o pensamento e a vida do nosso Pai. Então, daí, Emmanuel já dá o tom do que nós precisamos fazer para que esse pensamento se encontre um dia com o pensamento do nosso Pai. Porque ainda no processo evolutivo, criados simples e ignorantes, iniciando os primeiros exemplos desse pensamento, por assim dizer, através dos instintos, nós todos começamos a desenvolvê-lo para chegar ao ponto que hoje estamos. Mas esse desenvolvimento é infinito e todos nós continuaremos a desenvolvê-lo. Basta também que a gente passe a fazer as escolhas e tomar as decisões mais acertadas para que elas possam refletir uma vida melhor. E é isso que Emmanuel vem nos dizer. Porque esse pensamento vai criar cada passo da nossa caminhada. Então, se hoje nós temos a vida que temos, é por conta do reflexo de todos esses pensamentos. Mas não só do pensamento atual desta existência, mas de tantas e tantas outras. Por isso que a gente se pergunta, será que nós estamos conseguindo identificar o nosso pensamento com o pensamento divino? Será que nós já conseguimos despertar para isso? Será que nós estamos realizando as escolhas mais acertadas? Ou aquelas ainda que fazem sentido para nós, é claro, mas que é através do erro que nós acertamos. Um dia, é claro. E todos aqueles espíritos que já iniciaram o seu processo de correção da sua rota, dos seus pensamentos, já estão colhendo, com certeza, bons frutos. É esse o nosso objetivo, de buscar colher esses frutos à medida que vamos nos integrando ao pensamento divino. E é por isso que Emmanuel continua, logo no primeiro capítulo, e fala sobre o espelho da vida, nesse mesmo livro, Pensamento e Vida, quando ele diz que a mente é o espelho da vida em toda parte. Ora, quando Emmanuel fala dessa forma, é sinal de que a vida que nós construímos até hoje enquanto espíritos imortais é o reflexo do nosso pensamento desde lá do início. Todos nós, hoje, podemos estar vivendo o resultado de escolhas que fizemos há 1000 anos atrás, há 800 anos, 500 anos, enfim, há 200. Tudo isso é fruto de um ciclo, de uma mentalidade que foi alimentada, que foi buscada, e nós até hoje ainda não conseguimos romper com esses ciclos, por vezes, reencarnamos e desencarnamos e continuamos a realizar as mesmas coisas, sem muito progresso. É como se a gente não conseguisse inovar. A verdade é que nós continuamos andando em círculo e perdendo as grandes oportunidades. Só que não há nada que Deus coloque em nossos caminhos que a gente não possa resolver. Se Ele nos oferece a oportunidade, a chance de aprendizado, é para que a gente possa abraçá-la e de fato vivenciá-la. Porque essa experiência que nós vamos adquirindo nos trará também um pensamento mais firme, mais vigoroso, mais consciente e disciplinado. Tudo isso que nós estamos enfrentando nas dificuldades da existência atual, em todos os problemas emocionais, materiais, fazem parte também do crescimento do espírito, do fortalecimento desse pensamento, porque é através dessas experiências que nós vamos adquirindo também a maturidade. E Emmanuel continua, nesse mesmo livro, Pensamento e Vida,
E no capítulo 8, ele vai dizer que quando nos detemos nos defeitos e faltas dos outros, o espelho de nossa mente reflete-os de imediato, como que absorvendo as imagens deprimentes de que se constituem, pondo-se nossa imaginação a digerir essa espécie de alimento, que mais tarde se incorpora aos tecidos sutis de nossa alma. Ora, quando nós apontamos e julgamos o outro, quando nós censuramos, é porque ainda guardamos também em nós as sombras dessas imperfeições. E o que Emmanuel vai dizer é que quanto mais fazemos isso, mais vamos incorporando ao nosso patrimônio espiritual. É como se aquilo dali ficasse imantado no perispírito. Nós vamos absorvendo essas imagens deprimentes, como ele coloca, e vamos colocando isso em nosso organismo espiritual. Passamos a nos alimentar, a digerir esse tipo de emanação nossa, do nosso próprio pensamento, criando em nós também dificuldades inúmeras. Às vezes até adoecemos por conta disso, porque não conseguimos agir com a indulgência, como Jesus nos ensinou. E ele diz que toda brecha de sombra em nossa personalidade retrata a sombra maior. Então todos nós ainda somos espíritos em evolução. Estamos a caminho e isso não vai impedir que a gente possa errar, que a gente possa cometer algum equívoco, mas nem por isso sejamos críticos, mordazes. Não estamos aqui para reduzir ou diminuir quem quer que seja por conta de um ato, de uma palavra, de um pensamento. Pelo contrário, estamos aqui também para colaborar para o bem. Sejamos então caridosos através de um pensamento positivo, de um pensamento que exalte também as qualidades daquele que em algum momento errou. Porque a convivência com o outro também caracteriza-se através da atração. Nós estamos sempre doando e recebendo algo daquele com quem convivemos. Então, não adianta imaginar que estamos ao lado de alguém que não combina com a gente. Temos esse hábito ainda comum de repetir e falar isso diante das pessoas. Porque quando nós nos aproximamos, nos associamos de alguém, é porque existem também elementos de convergências, elementos similares que nós vamos ali nos identificando. E o que é que nós estamos semeando no coração desse outro? E o que é que nós estamos colhendo? Porque um dia vamos colher também aquilo que nós estamos plantando. Portanto, a crítica, a maldade, a crueldade, a perversidade, ou qualquer outro tipo de pensamento que venha a denegrir ou diminuir o nosso semelhante, será também absorvido no futuro por nós. Mais cedo ou mais tarde, aquilo refletirá em nossas vidas, porque todos nós somos também capazes de refletir o outro em nós. E o outro reflete a sua vida, o seu olhar, a sua maneira de enxergar o mundo. Isso daí é uma relação intrínseca entre os seres. Estamos todos conectados uns aos outros. Estamos todos ligados de alguma maneira através do pensamento, dos sentimentos, uma vez que também somos filhos de Deus, somos todos irmãos. Então, esses padrões mentais que devem também ser alterados, modificados, a cada dia que nós possamos identificá-lo como um padrão não aceitável, um padrão que não venha acrescentar às nossas vidas, temos o dever de modificá-lo também. Temos o dever de alterar em nós essa frequência, essa vibração. E é o que nós vamos ver quando Kardec pergunta na questão 459 se os espíritos são capazes de influenciar os nossos pensamentos e atos. Está lá no Livro dos Espíritos. E Kardec pergunta e os benfeitores vão responder:
categoricamente. Muito mais do que imaginas. Porque de ordinário que são, ou seja, de tão comum que é a influência desses espíritos em nossas vidas, dos desencarnados, são eles que nos dirigem. Ora, então quer dizer que nossos pensamentos estão sob o comando, em grande parte, dos espíritos desencarnados. Por quê? Porque nós ainda não temos a condição de distinguir e de avaliar o que é nosso e o que é do outro. Então, como é que nós vamos conseguir manter uma faixa mental equilibrada, harmoniosa, se não buscar também manter esse conhecimento sobre si mesmo? Se não buscarmos o conhecimento sobre os nossos sentimentos, as nossas ideias, quem nós somos de verdade, dentro desse contexto que nós estamos vivendo. Porque senão seremos também bonecos de marionete, joguetes nas mãos dos espíritos, especialmente os espíritos perversos, aqueles que desejam o mal, que querem se vingar ou fazer algo contra qualquer um de nós. Então esse intercâmbio fluídico acontece o tempo inteiro. O tempo inteiro. São vibrações, raios, ondas, frequências, como vai dizer André Luiz no livro Mecanismos da Mediunidade, onde nós estamos sujeitos a todos eles. Às vezes acordamos de mau humor e aquela energia vai tomando conta de nós, passamos adiante com o nosso colega de trabalho, esposa, amigo, filho, e assim sucessivamente. Ora, isso por conta ainda da invigilância, da dificuldade que temos de nos perceber dentro desse contexto em que nós vivemos e que nós estamos suscetíveis também a essas influenciações. Então, Kardec vai colocar no livro A Gênese, no capítulo 14, onde ele fala sobre os fluidos, que todos nós podemos alterar também a qualidade desses fluidos que nos rodeiam, através da força do pensamento. Por isso que quando adentramos em algum ambiente, sentimos aquela sensação de sufocamento, uma dor de cabeça, uma dor de estômago, um mal-estar, muito provavelmente aquele fluido que ali permeia o ambiente está denso, carregado, negativo. Então, se nós estivermos vulneráveis, com o pensamento fragilizado, sem as devidas defesas, nós com certeza também sucumbiremos. Estaremos captando e recebendo todas essas vibrações. Então, é nesse processo de intercâmbio que acontece todas essas trocas. Da mesma maneira, se nós estivermos ao lado de pessoas felizes, alegres, num ambiente onde haja a leveza, a harmonia, a paz, estaremos também nos sentindo bem. Assim, quando nós adentramos numa casa espírita, quando vamos tomar um passe, quando assistimos uma doutrinária que nos faz bem, que nos acalenta o coração, nós passamos também a ter uma sensação agradável. É como um pensamento que purifica, que higieniza tudo que nós anteriormente estávamos pensando. Nós modificamos esse padrão mental, essa frequência, e passamos a agir e a pensar e a falar como alguém que se sente bem, como alguém que está em paz. Tudo isso por conta dessa mudança, dessa alteração vibratória. Por isso que também todos nós, como nós sabemos, somos médiuns. Então, nós atraímos ou repelimos espíritos que, de acordo com o seu padrão mental, com a sua sintonia e afinidade, nós vamos, chamar para as nossas companhias. Ora, é aqueles espíritos viciosos que se dedicam ao álcool, à bebida alcoólica, ao sexo desregrado, à maledicência, espíritos ainda violentos, agressivos, serão também convidados
por aqueles que estiverem vibrando e sintonizando nessa mesma faixa mental. Por outro lado, aqueles que estiverem em oração, aqueles que buscarem a pacificação, o amor, a caridade, o bem, estarão também secundados por espíritos que estiverem vibrando e sintonizando nessa mesma frequência. Então, esse padrão mental, ele vai variar constantemente, especialmente se nós não tivermos a educação espiritual, o conhecimento sobre todas essas nuances que nós um dia precisamos ter. E Emmanuel vai colocar no capítulo 8 do livro Pensamento e Vida, onde fala sobre a associação, que sentindo, mentalizando, falando ou agindo, estamos sintonizando com as emoções e ideias de todas as pessoas, encarnadas ou desencarnadas. O que Emmanuel quer dizer com isso? Que se nós estamos ali ainda vibrando no ódio, na mágoa, no ressentimento, nós estaremos conectados não só com os encarnados, mas desencarnados do mundo, do universo. Todas as energias que estiverem nessa faixa, todas as consciências e corações, estaremos também vibrando juntamente com todos eles. Ora, isso significa que esse cuidado precisa ser mais do que redobrado, porque é a partir daí que vemos também os adoecimentos, as enfermidades, né? Não é à toa que nós estamos vivendo um processo também de pandemia, onde a fragilidade psíquica da humanidade, em razão dos seus padrões mentais, ainda viciosos, ainda inferiores, ligados às paixões, estão sendo realmente o motivo principal para que tudo isso esteja acontecendo. Porque trata-se de um processo provacional, coletivo, tudo isso nós já sabemos, mas é em razão do padrão vibratório do nosso planeta. Nosso planeta ainda se encontra muito denso, voltado ainda para as questões da matéria, e tudo isso, né, traz para nós reflexões profundas, porque nós precisamos alterar esse padrão, nós precisamos modificar a forma como nós enxergamos o próximo. Precisamos buscar a solidariedade, a generosidade, a caridade, uns para com os outros. Não temos ainda essa condição, quando eu falo assim, de um modo amplo, generalizado, mas com certeza muitas pessoas já começaram, já estão realizando todas essas alterações comportamentais, mentais e do pensamento. E passando a agir dessa maneira, nós também nos elevamos nesse espectro comparado ao universo, a tantos e tantos outros planetas que já estão numa condição evolutiva muito melhor do que a nossa. E com certeza não passam mais por esses processos provacionais, por pandemias ou algo do tipo, por conta já da modificação dos seres. Mas é para isso que nós estamos caminhando. É para isso que nós vamos um dia nos tornar espíritos mais iluminados, voltados então para uma frequência vibratória, emocional, sentimental mais elevada, onde a tristeza, a angústia, nada disso mais fará parte das nossas vidas. Mas até então, continuamos a nos vincular a todos esses pensamentos. Daí a necessidade também de buscar algo que possa quebrar essa sintonia. Buscar uma leitura edificante, buscar um filme, algo que possa nos elevar as nossas vidas, os nossos pensamentos. Buscar também a meditação como um meio de conscientizar o nosso pensamento, educando e disciplinando para que possamos eliminar toda e qualquer influência negativa. E aqui nós lembramos também do que isso é capaz de fazer quando
desencarnamos, no caso de André Luiz, quando ele no livro Nosso Lar relata toda a sua história e dá o seu testemunho. André Luiz era um médico bem-sucedido, tinha família, mulher, filhos, tinha uma vida econômica boa, confortável, enfim, tudo aquilo que o homem do mundo deseja. No entanto, alimentava em si hábitos que não lhe trouxeram boas situações na vida espiritual, onde ele, depois de alguns anos nesse ritmo de alimentação equivocada, bebida alcoólica, consumo desregrado, sexo também desregrado, ele acabou desencarnando. E ao chegar no mundo espiritual, ele chega numa situação difícil como um suicida e passa 8 longos anos no umbral. Para ele foi como uma eternidade, ele relata no livro. Então, ali naquele momento, ele estava relembrando também todo o processo de vida que ele teve, toda a busca que ele empreendeu, realizando algo como se para ele aquilo dali fosse correto. E ele, ao chegar no mundo espiritual, também sem conhecimento nenhum da espiritualidade, se depara com uma realidade bem diferente, né? Então, muitos de nós ainda também inconscientes sobre essas verdades, achamos que alimentar os desejos da terra, as paixões e tudo aquilo que nós fazemos continuamente é o mais acertado. E mais cedo ou mais tarde estaremos nos deparando com uma realidade bem diferente, por conta ainda da nossa imaturidade, da nossa dificuldade de perceber o que realmente é essencial em nossas vidas. É por isso que o próprio André Luiz, ele também sintonizava com mentes enfermiças, com espíritos também que estavam ali buscando se alimentar de tudo aquilo que o encarnado fazia, dizia e tudo aquilo que ele sentia também. E daí nós podemos partir para um outro ponto que são as obsessões, a relação das obsessões com os pensamentos. Como estabelecer essa associação, que é o que nós conhecemos muito também como simbiose espiritual, né? Quando o espírito encarnado e o espírito desencarnado se associam para a obtenção dos prazeres, dos desejos e tudo mais que se refira aos benefícios ainda físicos. Só que esse vampirismo não traz boas consequências. Existe aí o que nós chamamos de parasitose espiritual. É algo muito pernicioso, nós sabemos disso, e as obsessões são o fruto exatamente dessas ideias fixas que são implantadas por entidades ainda malfazejas, que estão ali alimentando um pensamento frágil, um pensamento inseguro, que tem dificuldades em se perceber como espírito, como ser imortal, que também tem qualidades, atributos, e que pode se defender através de outros recursos, como nós já dissemos, através da oração, da meditação, através dos bons pensamentos. E tudo isso é uma relação que, por vezes, está ligada também a processos do passado, onde os espíritos que ali se encontram foram companheiros de infortúnio, parceiros de infelicidade, onde realizaram também crimes e tudo mais. Então, conectados por esse pensamento, eles se reencontram. Eles estão mais uma vez ligados. Para que a gente possa perceber o funcionamento disso, nós temos aqui um caso bem interessante no livro Libertação, no capítulo 6,
chamado Observações e Novidades, onde André Luiz, através de Chico Xavier, conta a história de um casal. Eles brigavam muito, existia muita discussão, e a moça tinha muito ciúme do rapaz. Ocorre que ela estava sob o jugo de uma entidade perversa. Era uma entidade feminina que também já havia tido algo no passado com relação a esse rapaz. Então ela se utilizava dessa moça, dessa encarnada, para com ele realizar o seu projeto de vingança. Ela fazia com que esta moça sentisse ciúmes. Na verdade, ela fazia com que ela fosse mais estimulada a receber esse pensamento voltado ao ciúme, voltada à possessividade. Isso tudo porque é também da própria alma da encarnada. A insegurança, o medo, a baixa estima. Então tudo isso era manipulado por essa entidade, que já sabia as suas fraquezas, que já tinha noção de como agir para atingir o rapaz. E nisso, durante o sono, André Luiz observa que essa moça encarnada, o seu espírito, ao se emancipar, no caso durante o sono, se aproximou dela essa entidade e começou a falar para ela, dizendo que ela estava fraquejando no propósito da vingança em relação ao rapaz. No entanto, a moça disse: mas é porque o rapaz passou a frequentar um círculo de orações, então ele passou a participar de uma religião, e aquilo dali estava modificando, alterando aquela realidade que eles viviam, aquele ambiente que eles viviam. Então a entidade diz a ela: não deixe que isso aconteça, porque as pessoas que buscam esses círculos de orações geralmente se entregam à mansidão, né? Ficam pessoas mais mansas, mais brandas, e aquilo não era interessante para ela. Por quê? Porque para ela era necessário que o rapaz continuasse ainda inquieto, desassossegado, perturbado diante das provocações que a sua esposa fazia. Ora, aquilo dali foi alimentado por aquela entidade, foi repetido, e André Luiz, observando aquilo tudo junto com os instrutores, e ao pensar e ao retornar ao corpo, ela acorda, mas acorda ainda insegura, ainda acorda com medo, ficou em dúvida do que aconteceu durante aquela experiência no sono. E André Luiz observa aquilo, e o instrutor diz a ele que ela ainda continuaria sob o jugo daquela entidade. Por quê? Porque ela ainda não desejava se libertar daquilo, não desejava modificar a sua vibração, o seu pensamento, a sua ideia sobre a vida. E ele continua dizendo que ela perderia a grande oportunidade de agradecer a Deus pelo relacionamento que ela tinha com aquele rapaz, que era um relacionamento saudável, onde ela poderia realmente se tornar uma pessoa mais feliz. No entanto, diante daquela influenciação, ela estaria também sendo um pivô para alterar totalmente o destino da sua vida e o destino da vida daquele rapaz. Então nós percebemos aí o quanto é importante a gente estar atento às influências espirituais, às influências no pensamento, nas ideias, nos nossos sentimentos, porque quando nós mudamos, de repente, algo deve estar acontecendo. E é essa pergunta que nós devemos fazer a todos nós. Ou quando mantemos um pensamento cristalizado, uma ideia fixa, quando todas as pessoas estão ali tentando nos mostrar um caminho diferente e nós não conseguimos enxergar. Então, ter atenção principalmente também ao desejo e à vontade, que são as alavancas do sentimento. As alavancas que vão promover uma direção mais segura. É como se o desejo fosse o leme
e a vontade fosse a vela do barco. Então, se nós viramos o leme para uma direção, que é o desejo, e colocamos a nossa vontade, a vela, também a favor, o nosso pensamento é capaz de nos conduzir com toda segurança. Mas se nós ainda não sabemos para onde vamos, qualquer lugar serve, não é? Então essa é a nossa grande finalidade enquanto espíritos aqui. É ajustar essas forças do espírito para que possamos um dia caminhar com passos firmes, seguros, conscientes de quem nós somos. E aqui me fez lembrar também aquele trecho do filme Ghost, onde o espírito que havia desencarnado no metrô ensina ao ator principal, que também já havia desencarnado, que ele precisava ter o pensamento firme para realizar qualquer coisa que ele quisesse. Focar naquilo que ele busca e ele conseguiria. E ele iria conseguir. Então, a partir daí, nós vimos que a necessidade de estar atentos, vigilantes a tudo que nós falamos, a tudo que nós pensamos, a tudo que nós dizemos, é fundamental para nos associarmos às energias benéficas, benfazejas. Ao contrário, estaremos sintonizando com energias e pensamentos e vibrações inferiores. Por isso que Jesus vai nos dizer que onde estiver o seu tesouro, lá estará o seu coração. Então que possamos estar guardando o nosso tesouro no melhor lugar, num lugar seguro, onde nós possamos visitar a qualquer tempo, sem dificuldades, para evitar que nos aprisionemos a toda e qualquer interferência negativa, influências perversas que venham tirar a nossa consciência, o nosso discernimento sobre a vida, sobre as nossas escolhas, sobre aquilo que realmente é importante para as nossas vidas. E Leon Denis vai falar no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, no capítulo 24, sobre a disciplina do pensamento e a reforma do caráter. Então ele já dá aí também o tom do que é necessário para manter esse pensamento disciplinado. É necessário a reforma do caráter. São necessários cultivar valores morais, éticos, que nos façam também nos elevar diante da vida, nos valorizar diante do mundo, diante do outro, não importa o que aconteça. Que sejamos conscientes de nossas caminhadas, de cada passo que nós estamos dando, para que lá na frente, ao prestar contas à nossa própria consciência, nós não teremos dificuldades em reconhecer o que nós fizemos. Então, quanto mais conscientes nós estivermos da vida espiritual, mais responsáveis seremos por aquilo que nós falarmos, por aquilo que nós fizermos, por aquilo que nós sentirmos. Então, não adianta se preocupar com a gritaria do mundo exterior, com os problemas que estão acontecendo no mundo aí fora, se dentro de nós a nossa casa mental continua bagunçada, continua revirada, continua suja. Então é necessário fazer essa faxina também, para que a gente possa estar em condições de se perceber e avaliar tudo o que acontece. E emitir também o nosso juízo de valor, dentro da razoabilidade, dentro da lógica, do bom senso, e também, acima de tudo, dos princípios morais que o Cristo veio nos ensinar. De todos esses princípios que o Evangelho também, como roteiro, como bússola que nós temos em nossas mãos, para a transformação dos nossos padrões psíquicos e emocionais. E todos nós hoje podemos lançar mão. Todos nós podemos, de alguma maneira, usar aquele código moral, de ética, de conduta, para reajustar as nossas caminhadas, o nosso roteiro, o nosso GPS, porque é assim que nós um dia poderemos estar numa condição melhor. Então esse treinamento oferecido também pela própria doutrina nos auxilia a cada dia. Porque à medida que nós vamos nos aprofundando no conhecimento espiritual, à medida que nós vamos buscando
meios de nos evangelizar, de progredir enquanto espíritos, de também contribuir na criação divina, na obra divina, estaremos também treinando nosso espírito para que um dia ele possa se tornar um espírito mais iluminado. Já nos disse Jesus: vigiai e orai, a fim de não cairdes em tentação. Então, que sejamos capazes de também cumprir com seus ensinamentos, com seus conselhos, que são para a eternidade, que são para o espírito imortal. Então, o mais importante que nós podemos fazer hoje não é nos preocuparmos com o que a vida nos oferece, mas sim nos preocuparmos em fazer com aquilo que a vida nos oferece. Ou seja, não nos preocupemos com aquilo que a vida nos oferece, mas sim o que nós fazemos com o que a vida nos oferece. Nós temos a capacidade de modificar também as nossas vidas, os nossos passos. Só depende de nós, só depende da nossa vontade, só depende do nosso desejo. Não importa os obstáculos, não importa os empecilhos que nós vamos encontrar. Tudo isso também faz parte da caminhada. Quem disse que seria fácil? Nós sabemos disso. Jesus já demonstrou pelos seus próprios exemplos, pela sua trajetória, e deu seu testemunho, e também espera isso de cada um de nós. Então que possamos segui-lo com determinação, com amor, com vontade, e fazer também das nossas vidas um roteiro iluminado. Assim vai dizer Emmanuel: sem o reto sentimento não há reto pensamento, sem os quais a alma adoece por ausência de equilíbrio interior. Também no livro Pensamento e Vida. Então, se nós queremos a saúde integral, se nós queremos nos tornar homens integrais, tanto em corpo como espírito, que sejamos capazes desde já de realizar essas mudanças em nossas vidas, do nosso roteiro, dos nossos caminhos, de acordo com o pensamento que nós emitimos a cada dia, que nós desejamos para as nossas vidas e que também desejamos para a vida do outro. Porque na forma de sentir, na forma de falar, de pensar, estaremos também refletindo os nossos anseios, as nossas vontades e tudo aquilo que nós um dia almejamos para todos nós. Então que nós possamos refletir um pouco sobre essa mensagem de hoje, agradecendo a Deus e aos bons espíritos pela oportunidade, agradecendo aos trabalhadores, a toda a equipe também do GPEC, e muita paz, meus irmãos, para vocês. Que Jesus nos abençoe hoje, agora e sempre. Que assim seja.